Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno, trazendo mais um relato sinistro para vocês. E espero que estejam preparados, porque a história de hoje é de arrepiar. Não esqueçam de apoiar o canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os amigos para ajudar a espalhar essas histórias macabras. Primeiro relato de hoje, O Homem do Chapéu Preto. Essa história tem circulado em fóruns de relatos paranormais há anos, e quem já ouviu afirma: o Homem do Chapéu Preto não é uma simples aparição. Ele carrega algo muito mais sombrio. Tudo começou com a família de Mariana. Eles haviam se mudado para uma casa antiga no interior, em uma cidade pequena, em busca de paz e tranquilidade. Era uma casa colonial charmosa, com grandes janelas e um jardim vasto, mas com uma atmosfera um tanto pesada. Algo na casa sempre parecia-lhe errado, como se os cômodos estivessem presos em um tempo distante. Na primeira semana, tudo parecia normal. As noites eram calmas, com apenas o som dos grilos e do vento. Mas logo, pequenas coisas começaram a acontecer. Mariana começou a sentir como se estivesse sendo observada. Às vezes, ela via uma sombra no canto do olho, algo que desaparecia assim que ela olhava diretamente. Foi em uma noite particularmente fria que o pior aconteceu. Mariana acordou com um calafrio, o quarto estava normalmente gelado, e ela sentia uma presença. Ao abrir os olhos, lá estava ele, uma figura alta e esguia, vestida com um terno preto antiquado e, o mais assustador, um chapéu preto cobrindo boa parte de seu rosto. Ele estava parado ao pé da cama, completamente imóvel. Seu corpo ficou paralisado pelo medo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Seus olhos estavam fixos na figura. O homem não se movia, não fazia nenhum som, apenas a encarava com aqueles olhos que pareciam brilhar no escuro. O tempo parecia congelado. Finalmente, depois do que pareceram horas, ele simplesmente se virou e saiu andando pelo corredor, desaparecendo na escuridão. Quando Mariana conseguiu se mexer, correu para o quarto dos pais, desesperada. Mas o pesadelo não terminou naquela noite. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a perceber que ele não era o único que o via. Seu irmão mais novo, Lucas, de apenas 8 anos, disse à mãe que um homem de chapéu ficava observando-o à noite. Os pais de Mariana achavam que eram apenas pesadelos, até o dia em que sua mãe também teve um encontro com o homem do chapéu preto. Ela estava na sala, tarde da noite, assistindo TV, quando a tela piscou e desligou sozinha. De repente, o ambiente ficou gelado, como se todo o calor tivesse sido sugado da casa. Ao olhar para o reflexo da TV apagada, ela viu claramente a figura do homem, parado atrás dela. Seu coração quase parou, mas quando se virou rapidamente, não havia ninguém. Apenas a sensação de um profundo mal pairava no ar. Depois desse encontro, as manifestações se tornaram mais intensas. Objetos começavam a se mover sozinhos, portas batiam violentamente durante a madrugada, e o som de passos ecoava pelos corredores, mesmo quando todos estavam dormindo. A presença do homem do chapéu preto se tornava cada vez mais opressiva. Desesperada, a família buscou ajuda com especialistas em paranormalidade. Foi quando descobriram que a casa tinha uma história macabra. Décadas atrás, um homem que morava ali havia sido acusado de práticas ocultas e rituais sombrios. Ele usava um chapéu preto distinto e sempre foi descrito como um homem frio e perigoso. Depois de sua morte misteriosa, ninguém mais quis morar na casa por muito tempo, até que a família de Mariana chegou. Os especialistas acreditavam que o espírito daquele homem estava preso à casa, alimentando-se do medo das pessoas que lá viviam. E o chapéu preto era sua marca registrada. As tentativas de exorcismo foram em vão. O homem do chapéu preto não podia ser expulso com facilidade. Por fim, a família decidiu se mudar, abandonando a casa e tudo o que nela restava. No entanto, mesmo depois de se afastarem, Mariana continuava a vê-lo em seus pesadelos. Em uma das últimas noites antes da mudança,
ela o viu pela última vez ou assim esperava. Ele estava no fim da rua, sob a luz fraca de um poste, o chapéu ocultando seu rosto. Ele não a seguiu, mas o simples fato de estar ali, parado, observando, era suficiente para deixar claro que ele ainda estava por perto. Até hoje, quem passa pela casa abandonada relata avistamentos do homem do chapéu preto nas janelas, parado e observando, esperando, sempre esperando. Caros ouvintes do Contos Noturnos Brasil, se vocês gostaram desse relato arrepiante, não se esqueçam de deixar aquele like sinistro e compartilhar com os amigos. E preparem-se, porque o próximo conto será ainda mais assustador. Segundo o relato de hoje, o retorno do homem do chapéu preto. Esse relato aconteceu com Ricardo, um amigo próximo que me confiou essa história perturbadora. Ele sempre foi cético em relação a fenômenos paranormais, até que uma série de eventos o fez reconsiderar suas crenças. Tudo começou quando ele se mudou para um apartamento antigo no centro da cidade. O prédio, construído nos anos 1950, tinha uma arquitetura fascinante, mas algo na atmosfera era opressivo, como se carregasse o peso de décadas de histórias não contadas. Ricardo ignorou essa sensação no começo, empolgado com a nova fase da vida. Porém, a excitação não duraria muito. Na primeira semana, Ricardo começou a ter pesadelos. Sempre o mesmo sonho, ele estava em um corredor escuro, iluminado apenas por uma fraca luz no final. E lá, parado, estava o homem do chapéu preto. A figura ficava completamente imóvel, com seu chapéu cobrindo parte de seu rosto, mas Ricardo sabia que ele estava sendo observado de perto. O pavor era imenso, a sensação de perigo real, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer, mas nunca acontecia. Sempre que tentava se aproximar ou gritar, o sonho terminava abruptamente. Ricardo atribuiu os pesadelos ao estresse da mudança. No entanto, as coisas começaram a piorar. Durante a noite, ele ouvia passos pesados vindos do corredor, como se alguém estivesse caminhando com botas antigas, arrastando os pés. Quando ia investigar, não encontrava nada. As luzes do apartamento piscavam, objetos mudavam de lugar, e a sensação de estar sendo vigiado se tornava constante. Uma noite, Ricardo estava assistindo TV, tentando ignorar os estranhos acontecimentos, quando as luzes começaram a piscar novamente, dessa vez de forma mais agressiva. O ar ficou gélido, e ele sentiu uma presença atrás dele. Um calafrio percorreu sua espinha, e, com o canto do olho, ele o viu, o homem do chapéu preto estava parado à porta do quarto, imóvel, exatamente como em seus sonhos. Dessa vez, porém, não era um sonho. Ricardo ficou paralisado pelo medo. Ele não conseguia mover um músculo, nem gritar por ajuda. O homem apenas ficou ali, parado, como uma sombra ameaçadora. Seu rosto era quase impossível de ver com clareza, coberto pela aba do chapéu, mas seus olhos. Ricardo conseguia sentir o peso do olhar penetrante. Depois do que pareceu uma eternidade, o homem do chapéu preto começou a se mover. Ele não andou, não fez som algum, apenas desapareceu na escuridão do corredor. Quando Ricardo finalmente conseguiu se mover, suando frio e tremendo, ele correu para fora do apartamento e passou o resto da noite em um hotel próximo. Ele estava convencido de que o que havia visto era real. Nos dias seguintes, a presença do homem do chapéu preto tornou-se mais intensa. Ricardo tentava evitar o apartamento o máximo possível, mas, sempre que voltava, a atmosfera era sufocante. O pior, porém, aconteceu em uma noite chuvosa, quando ele decidiu passar o tempo em casa jogando videogame, tentando distrair a mente. No meio da madrugada, por volta das 3 da manhã, o apartamento inteiro foi tomado por um silêncio assustador, como se todo o som tivesse sido sugado do ambiente. As luzes, que antes piscavam de forma intermitente, apagaram-se por completo. O único som que Ricardo conseguia ouvir era o de sua própria respiração acelerada. Foi então que, em meio à escuridão, ele sentiu uma presença fria ao seu lado, tão próxima que ele podia sentir o ar pesado e opressor. Quando olhou de relance, ele estava lá novamente, o homem do chapéu preto, parado, com o chapéu escondendo seu rosto, mas dessa vez muito mais perto. Ricardo tentou gritar, mas sua voz estava presa.
Foi então que a figura se inclinou levemente em sua direção, como se fosse sussurrar algo. Naquele momento, a energia elétrica voltou, e o homem do chapéu preto desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido. Desorientado e tomado pelo pânico, Ricardo deixou o apartamento naquela mesma noite. Ele sabia que algo terrível estava à espreita e que continuar ali seria perigoso demais. Logo depois, ele decidiu se mudar e nunca mais voltou ao apartamento. Mas o mais assustador foi o que aconteceu dias após a mudança. Ricardo começou a ver o homem do chapéu preto em lugares inesperados. Às vezes, era um reflexo na janela de um prédio, ou uma sombra que passava rápido demais para ser notada. A figura não o abandonou, como se tivesse se apegado a ele de alguma forma. Até hoje, Ricardo vive com a constante sensação de que está sendo observado. E ele me contou que, de vez em quando, ainda sente aquele frio súbito, ou vê, no canto do olho, a silhueta do homem do chapéu preto. Caros ouvintes do Contos Noturnos Brasil, espero que tenham gostado desse relato perturbador. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like sinistro e compartilhar com os amigos. E lembrem-se, o próximo conto será ainda mais assustador. Boa noite, e cuidado ao olhar pelo canto do olho. Nunca se sabe quem pode estar te observando.